Princípio número 5, que diz que a TCC, inicialmente, enfatiza o presente. Embora a gente saiba da importância do passado, a TCC ela se concentra principalmente no aqui e agora. A gente trabalha nas questões atuais, desenvolvendo estratégias para lidar com essas questões da maneira mais eficaz possível. Isso permite a gente abordar os problemas diretamente e encontrar as melhores soluções, as soluções mais práticas para você melhorar a sua vida agora, no presente. E isso pode ser visto como um problema. Tem até uma grande discussão em relação a isso, porque muita gente confunde isso com a ideia de que a TCC não está nem aí com o passado. É muito pelo contrário, porque é lá no passado que a gente formula as nossas crenças e esses padrões, né, de pensamentos que a gente já sabe, né, e que você, se você aqui já passou na terapia comigo, muito provavelmente a gente já falou sobre o seu passado, a gente já investigou o seu passado. Ou a gente faz isso, né? A gente vai e volta com uma certa constância. E essa investigação, ela nem sempre ela é agradável, nem sempre é desejada, né? Tem muita gente que não gosta, não é legal, não é confortável, te cavuca coisas e entra em contato com lugares mentais que não são agradáveis. Mas é necessária muitas vezes. Se a gente aprendeu formas mal adaptadas de pensar, a gente pode igualmente desaprender e aprender novas formas, mais adaptadas. Um exemplo interessante que eu posso trazer para vocês é de uma paciente que eu tive que estava lidando com ataques de pânico. E esses ataques de pânico, eles estavam muito frequentes. Em vez de eu chegar e explorar os traumas do passado, né, imediatamente, falar sobre a história da vida, né, a gente se concentrou em técnicas de respiração e de relaxamento para ajudar essa pessoa a controlar os ataques de pânico quando eles ocorriam. Teve um momento específico que ela chegou em sessão, né, ela chegava às vezes tão ativada fisiologicamente, não tinha muito o que fazer, não tinha muito racional para lidar, né? Então, em uma ocasião ela pediu para se deitar no chão. Ela falou: posso deitar no chão? Não consigo respirar? Eu falei: lógico, fica à vontade, né? E aí uma técnica que eu gosto muito de usar nesses momentos específicos é a técnica que chama Acalme-se. Eu vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhadinha, ela pode ser útil para vocês também. Manda para alguém também, talvez isso aqui pode ser útil para alguém que você conheça. Em conjunto com essa técnica, uma outra técnica que eu costumo incentivar os meus pacientes que estão prestes a ter um ataque de pânico ou estão, né, no meio de um ataque de pânico, é a concentração na consciência do ritmo respiratório. Uma vez eu me deparei com essa técnica e achei bastante interessante. A minha terapeuta, que hoje é minha supervisora psicológica, na época ela me fez a seguinte pergunta. Ela virou para mim e falou assim: eu não estava tendo ataque de pânico, não estava tendo crise, a gente estava discutindo, fazendo uma discussão a respeito de pacientes, né? E eu queria trazer mais técnica, mais, né, robustez, né, na técnica psicológica. Ela falou para mim: Pedro, quantas vezes você acha que você respira por minuto? E eu parei, né, pensei um pouquinho e respondi para ela. Falei: acho que mais ou menos umas 40 vezes, 50 vezes, né? Aí ela complementou. Ela falou: então você respira, né? Quase um ciclo de respiração, um ciclo por segundo, né? E eu falei: mais ou menos isso, né? Um ciclo seria uma inspirada e expirada, conta 1. Inspirada e expirada, conta 2, né? Então ela falou: eu vou pegar o meu cronômetro e vou marcar 1 minuto. Ela me perguntou: como que você tá agora? Você tá calmo ou tá nervoso? Aí eu falei pra ela: não, tô calmo, tô tranquilo, né? E ela me perguntou de novo: então você diria que esse seria um registro fiel do seu nível respiratório em um momento normal do seu dia a dia? Aí eu pensei, né? Eu falei: sim, né? Eu não tô ansioso, não tô ofegante, não tô tendo aquela respiração rasa, rápida, né? Eu falei: é isso mesmo, né? Então ela falou: beleza, vamos lá então. Eu vou fazer isso então. Não força a sua respiração, tá? Não precisa respirar profundamente, inspirar, expirar, nada disso. Tá? Não tenta fazer nada diferente. Respira como se você estivesse vivo, respirando normalmente. E toda vez que o ar entrar no seu pulmão, você conta. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então ela me deu essas instruções e falou: vamos lá, pode começar. Tá? Marcou 1 minuto e no final desse 1 minuto eu fiz essa mensuração e o meu ritmo respiratório caiu ali entre 14 e 15 respirações por minuto. E eu olhei para isso e falei: nossa, que interessante, isso já me impressionou bastante, né? A minha estimativa era entre 40 e 50. E aí com essa paciente em crise, naquele momento, eu fiz o mesmo exercício, exatamente a mesma coisa, tirando o pensamento dela dos pensamentos catastróficos que estavam passando pela mente dela, colocando o foco dela no agora, que é parte da técnica do acalme-se.
Se vocês deram uma olhadinha lá no PDF, vocês vão ver. Aí eu perguntei para ela, a mesma coisa. Falei, fulano, qual que é a sua estimativa, né? Quantas vezes você respira em 1 minuto? Aí a resposta dela foi de que ela achava que respirava mais ou menos umas 300 vezes, tá? Olha que interessante. 300 vezes em 1 minuto. Tá? Aí a gente fez o mesmo exercício. Eu peguei um cronômetro, né? Peguei o celular, que dava para ver um cronômetro, marquei 1 minuto certinho, enquanto dei as instruções para ela, né? Para ela contar os ciclos de respiração. No finalzinho desse exercício, a contagem dela resultou no número 29, eu lembro direitinho, né? Isso levando em consideração que ela estava no meio, né, de um estado que ela estava chamando de crise de pânico. E aí, nesse momento, instantaneamente, ela deu uma risada, ela sorriu. E é muito legal ver isso, gente, porque a pessoa muda emocionalmente, ela muda, né? Ela falou, nossa, que absurdo, eu falei 300, achei que fosse muito mais, né? Com a cabeça dela longe da catástrofe, com a cabeça dela agora mais distante daqueles pensamentos catastróficos, foi possível ver a ansiedade dela despencando, reduzindo de forma significativamente e rápida. A resposta dela, né, a postura dela mudou, o corpo dela relaxou, a feição dela se tornou menos tensa, tá? A expressão facial dela se relaxou também. E aí eu continuei, né? Conduzi durante alguns minutos o exercício de respiração diafragmática, né? Que é aquele exercício onde a gente inspira pela barriga, né? Estufando o diafragma, e expira lentamente, né? E calmamente. Geralmente esse exercício de respiração diafragmática, a expiração dura o dobro do tempo da inspiração, né? Então, inspiro 2 segundos e expiro 4, ou então 3 segundos e 6, ou então 4 segundos e 8. Né? E em seguida a gente fez a respiração quadrada, né? O Box Breathing Technique, que é a inspiração, que é onde a gente inspira por um tempo, segura o ar durante o mesmo tempo, solta o ar durante o mesmo tempo e, novamente, segura o ar sem nada no pulmão durante esse mesmo tempo. Esses segundos, né, que a gente vai contando nessas duas técnicas, isso vai variar de pessoa para pessoa. Na técnica da respiração diafragmática, para algumas pessoas são 3 segundos e 6, né, inspira 3 e solta 6. Para outros é 5, para outros é 10. No box breathing também. Isso vai depender muito da capacidade pulmonar de cada pessoa, vai depender da tolerância de CO2 que cada um apresenta. Se você já fez natação, você sabe um pouquinho o que é, né, essa questão da tolerância de CO2. Então, a gente fez isso durante uns 10 minutinhos. Tá? Brincou um pouquinho ali, ela sentiu um arrepio no braço, o olho lacrimejou, que são sinais de relaxamento. Tá? Como regularmente a gente foi fazendo, ao final da sessão, fizemos mais uma vez a avaliação, cronometrando 1 minuto e contando a respiração dela. E aí era notável que o ritmo respiratório dela estava muito mais calmo, ela estava muito mais tranquila. O seu estado emocional também. E isso baixou lá para, se eu não me engano, 18, 19. Tá? E isso acontece por diversos motivos. Um dos motivos é a melhor oxigenação sanguínea, que auxilia no aumento da capacidade do raciocínio lógico, e também quando a gente foca em uma atividade que retira a gente dos pensamentos de catástrofe, daquela sensação, né, de morte e perigo iminente, que são bem comuns no momento do pânico. E a gente se torna capaz de regular essas reações fisiológicas e a gente muda também, né, quimicamente o pH sanguíneo. É muito interessante isso, porque aí entra também o processo psicoeducativo, porque mudando o pH sanguíneo a gente diminui a excitação do sistema nervoso simpático, que é aquele responsável, né? Simpático, é isso mesmo, sempre me confundo. Que é aquele responsável por ativar, né? Ajustar o organismo para suportar situações aí de perigo, de esforço físico, que é mais intenso, né? Estresse físico e psíquico. Depois dela entender que não tinha perigo nenhum acontecendo, o organismo ele começa a acionar o sistema nervoso parasimpático. E isso faz com que a frequência cardíaca reduza, volte, né, estabeleça ali o batimento cardíaco normal, pressão sanguínea diminui também, diminui a adrenalina, retorna o corpo a um estado anterior àquele estado que ela estava, né, antes da situação de estresse, que em muitos casos, para muitas pessoas, isso pode ter sido causado só pelos pensamentos. Tá? Então, com tempo, dedicação, psicoeducação, treino, terapia, ela aprendeu a gerenciar melhor esses sintomas e a reduzir a frequência desses ataques. E aí, à medida que ela ganhava confiança nas habilidades dela, a gente começou a explorar e resolver questões subjacentes, entendendo
algumas temáticas, né, a respeito do passado dela, que era um passado traumático. E como aquela ótica antiga, sabe, aquela lente nebulosa que ela trazia, sabe, ela ainda usava aquela lente para enxergar algumas coisas, que ela estava olhando a vida através daquela lente. E isso interferia na forma como ela pensava, trazia pensamentos que fazia com que ela ficasse tremendamente ativada fisiologicamente e emocionalmente, né, de quebra. Esse recurso de se situar no presente é fundamental para muitas pessoas perceberem a ausência do perigo, em primeiro lugar, e nos casos aqui de ataque de pânico, por exemplo, isso é crucial, porque essa ativação fisiológica acontece porque ou a gente quer lutar, ou a gente quer fugir, ou a gente ou a gente se congela, né? Ou a gente quer se esquivar. Mas para isso é preciso entender o padrão de pensamento que foi construído lá no passado. Por isso, a gente precisa ensinar o paciente a entender o que está acontecendo, identificar os sinais emocionais, fisiológicos e comportamentais que podem surgir por causa desses pensamentos. Que isso leva a gente para o próximo princípio da TCC.